Sejam bem-vindos ao meu podcast Fala que eu te escuto. Eu sou doutora Virgínia Suassuna, formada em psicologia pela USP em 1977. Sou mestre, sou doutora e agora estou fazendo pós-doutorado para compreender um pouco mais os corações quebrados das pessoas quando elas começam a se relacionar. Então, quando eu falo de coração quebrado, é porque há 45 anos eu fico escutando as batidas dos corações dos meus pacientes, dos meus alunos, afinal de contas, até hoje eu sou professora da Universidade Católica. E assim, eu fico impressionada como as pessoas acabam se adoecendo e acabam não se escutando. Fiquei pensando, será que eu também me escutava quando de repente me sentia sozinha? Descobri que não. Eu fui para terapeuta, gente, eu preciso confessar isso para vocês, quando eu tinha 13 anos. Meus pais eram relativamente saudáveis. Pensem, nos anos 60, a psicologia estava chegando no Brasil e eu comecei a sofrer bullying com a palavra burra, burra, burra. Eu me sentia, às vezes, com aquela orelha de burra. Até hoje eu não sou boa em matemática. E aí, fui numa psicóloga. Aí a minha vida mudou. Eu percebi que eu tinha que ter cuidado com as palavras. Cuide das palavras que você escuta. Você já parou para pensar que o nosso corpo emocional, ele é feito de palavras e de olhares? Quando a pessoa fala algo para você, às vezes você encarna aquela palavra, e quando você encarna aquela palavra, você se transforma nela. E eu me transformei na menina burra, até que a terapeuta me ensinou. Eu não sou, você não é as palavras que você escuta. Por isso, o nome do meu podcast Fala que eu te escuto. Eu quero te escutar. E quero que você se escute também e que você não permita que as palavras escutadas grudem em você. Essa psicóloga me falou das inteligências múltiplas e eu percebi que realmente, em relação à matemática, em algumas situações eu tinha maior dificuldade, mas eu descobri que a gente tem vários tipos de inteligência. Abra o Google. Se você está sentindo burra, entra lá. De repente você pode ter dificuldade em matemática, mas eu tenho certeza que eu tenho uma inteligência interpessoal. Tanto que eu estou aqui conversando com você como se eu estivesse dentro da sua casa. Eu sei fazer isso. Eu sou uma excelente comunicadora. Aliás, olha a dica. Valorize-se. Não fique esperando que alguém fale palavras que lhe agradem. Fale você para você mesmo. Sou péssima para relações espaciais. Se eu não tiver um ex, eu não chego onde eu tenho que chegar. Mas eu sou muito boa na empatia. Eu tenho uma sensibilidade afetiva muito grande. Então, eu tenho outros tipos de inteligência. Mas eu confesso que o meu coração ficou quebrado. Aliás, esses episódios eu tenho falado sobre coração quebrado em função das palavras. Sabe o que eu fiz? É assim, a gente transforma o limão em limonada. Eu escrevi esse super livro, olha que lindo! Para onde vão as palavras que você escuta? Sabe quem é a personagem principal desse livrinho? Claro que sou eu. A personagem é a Vivi. Quantas vezes você se levanta e percebe que tem palavras grudadas no seu corpo? Olha que interessante. Você é chata, você é egoísta. E eu ficava pensando, e você também deve ficar aí pensando: será que eu sou isso que a minha amiga diz? Será que eu sou o que a minha mãe fala? Será que eu sou o que meu pai fala? Será que eu sou o que o meu namorado fala, a minha namorada? Será que eu sou o que as palavras dizem? E aí a Virgínia, olha, ela tenta, Vivi, fazer o que eu tentei fazer. Essa é a minha história. Eu tentava, olha, ao tomar banho, me livrar dessas palavras. Você é egoísta. E existiam palavras tão antigas, devem existir dentro do seu coração.
Palavras antigas tatuadas fazem o seu coração ficar quebrado. Você quer mandar para mim? Você quer enviar um e-mail para mim? batepapovirginia@gmail.com e falar para mim quais são as palavras que estão tatuadas no seu coração e que fazem você senti-lo quebrado? E a Vivi continua, e a coisa só vai piorando. E é assim que eu ia para a escola. E era o mais interessante que, olha, até chorona. Eu chorava às vezes, porque algumas palavras grudavam em mim, eu não podia chorar. Você já pegou essa palavrinha e percebeu como ela está tatuada na tua alma? Ou chorona, de repente você não pode chorar. E se você não chora, qual é a palavra que dizem? Você é fria. Fria ou chorona? Chorona ou fria. A mesma boca que fala você é fria, fala você é chorona. E a Vivi, ó, vai ficando cada vez mais confusa. Olha as bocas, gente. A boca da professora um dia elogiava, a boca da professora outro dia não elogiava. E aí eu fui, de alguma maneira, desenvolvendo uma série de sintomas neuróticos mesmo. Olha aqui, a mesma boca, até do meu amiguinho, dizia, você é egoísta. No outro dia eu dava para ele meu lanche, ele falava, não, você não é. Sou ou não sou? Sou ou não sou? Ser ou não ser é uma questão filosófica, mas é uma questão que quebra o nosso coração. Por isso, a gente precisa encontrar alguém que nos escute. Aprendi na USP também que a doença mental é a doença da solidão. Eu virei para o professor e falei, nossa, mas se eu ficar sozinho, eu vou ficar doente mental. Ele estava falando de uma solidão existencial. Se eu não encontro alguém que me escute, e se eu não compreendo por que a mesma boca fala as mesmas palavras de forma oposta, eu enlouqueço. A gente vai ficando enlouquecida porque essas palavrinhas vão grudando na gente. Mas aí eu descobri como é que a gente resolve esse problema e eu vou passar para você. Eu vou passar devagarzinho em outros episódios, com maior delicadeza, com uma maior sequência didática. Mas não fica por aí o episódio de hoje, não. Eu fiz a Vivi, gente, olha que linda! Não é uma bolsa da Vitor Hugo que eu estou querendo que vocês mentalizem, que vocês vejam. Eu quero que vocês vejam agora a bolsa neurótica. E ela foi adquirida com o passar do tempo. Nessa bolsinha neurótica tem várias palavras. Para onde vão mesmo as palavras que você escuta? Elas ficam grudadas em você. Ingrata, ingrata. E essa palavrinha pode impedir que você tenha sucesso na sua vida afetiva, emocional, sexual, social e até espiritual. Você não se sente digna de ter sucesso. Eu me lembro de uma mãe que falava para a filha que ela era tão ingrata, tão ingrata, tão ingrata, tão ingrata. E essa mãe não teve sucesso na vida profissional e na vida emocional também. A minha cliente não se permitia ter sucesso na vida. Por quê? Porque se ela tivesse, ela seria ingrata. Olha, gente, que loucura! Ela teria que ser tão infeliz como a mãe, porque se ela fosse feliz, ela ia ser ingrata. Essa palavrinha colou nessa minha cliente. E o que faz com que isso descolhe? Apenas o autoconhecimento. Você precisa conectar com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas sensações e com as suas atitudes. Ninguém conhece você melhor que você. Mas a gente precisa ficar muito preocupado com o olhar que nos olha e com a boca que expressa algumas coisas sobre você. Então, em algumas situações eu posso até ter tido e tenho até hoje dificuldade em matemática, mas eu não sou burra. Estou em algumas situações. E eu pedi para algumas pessoas escreverem um e-mail para mim
no bate-papo, virginia@gmail.com, me dizendo para onde vão as palavras que ela escutou. E essa pessoa, primeiro, me agradece, né, o carinho e a minha disponibilidade, e ela diz assim, que ela recebeu palavras, por isso que ela está na UTI emocional, que ela é cuidadora, cuidadora, cuidadora. Gente, uma pessoa que deixa a palavra grudar nela, você é cuidadora, quando não se permite ser, se sente culpada. E ela diz o seguinte, que ela tem que cuidar, inclusive, da sogra e da cunhada. Olha que loucura! Para ela permanecer casada, ela tem que manter, né, o papel de cuidadora. Gente, olha que paradoxo. Por que que o rapaz escolheu essa mulher para se casar com ela? Porque ela era cuidadora. Por quê? Porque ela não tinha tido uma mãe cuidadora. Só que ele teve a expectativa de que ela, além de cuidar dele, cuidaria da sogra e da cunhada. Olha que loucura! Porque o sogro é narcisista, absolutamente ausente. Então, uma palavra que grudou no corpo dessa pessoa fez com que ela permanecesse uma cuidadora infeliz. E aí ela conta do sogro narcisista, sádico, né? E ela diz que ela se sente muito confusa, porque tem momentos que ela quer cuidar, né? Tem momentos que ela quer ajudar, mas ela não quer se escravizar no cuidado. E olha o drama dela. Ela diz o seguinte: será que para eu manter o meu casamento eu vou ter que ser eternamente aquela cuidadora? Será que eu gosto dela? Será que eu faço por obrigação? E para manter o casamento eu tenho que ser cuidadora? Olha o paradoxo. Para a gente ser amada pelos nossos pais, a gente vende a alma. Para ela ser amada pelos pais, ela foi cuidadora. E o medo dela de deixar de ser cuidadora da sogra, da cunhada e perder o amor. Mas aí ela fala: então será que eu sou amada? Eu sou amada por mim ou pelo meu cuidado? Ela chega a confessar aqui: meu pecado, meu desejo é que elas não existissem, para que eu pudesse escrever minha história de amor com meu esposo. Olha que loucura. Aí ela fica culpada. Ela fica culpada. Será que só quando elas morrerem eu vou ser feliz? Não. Quem tem que morrer, o que tem que acabar é esse legado que ela traz de cuidadora. E aí ela diz que a maior dor dela é quando o esposo diz: eu vou ligar lá em casa para saber como é que eles estão. Então imagine, seu marido diante de você, vocês no sábado à noite, sentado, conversando, e o marido fala: eu tenho que ligar para minha mãe, eu tenho que ligar para minha irmã. E aí ela disse que ela não quer ter filhos com ele. A mente dela já rejeitou essa opção, sabe por quê? Ela diz: eu não quero fazer com os meus filhos o que fizeram comigo. E aí ela disse que ela não desejaria que a filha repetisse esse episódio. E aí ela disse: Virgínia, um grande abraço, o meu muito obrigado por permitir que eu possa abrir o meu coração, porque eu sei que você me escuta e você vai me escutando, não vai me julgar. Não é que eu quero matá-las. Na verdade, eu quero matar aquela criança que, infelizmente, teve a palavrinha cuidadora grudada no seu coração. Então, quero convidar você, mande para mim quais são as palavrinhas que estão grudadas em você. Vamos juntos esvaziar essas bolsinhas neuróticas. A gente tem várias bolsinhas. E essas bolsinhas, elas ficam nos nossos pensamentos, elas ficam nos nossos sentimentos, elas pesam tanto que nos impedem de caminhar para frente. Quantas pessoas estão dando ré? Estão dando ré. Se você agora quiser levantar, se tiver numa posição ouvindo esse podcast em pé, tente verificar em que direção você está indo e o peso dessas palavrinhas no seu coração. E mais, se você tiver interesse em conversar mais diretamente comigo, entre no meu Instagram, @VirginiaSuassuna, e lá tem um link na bio, tem Comunidade Viver, porque eu quero lhe ajudar a viver sem o peso
dessas palavras, porque eu tenho certeza que até hoje você não havia pensado para onde vão as palavras que você escuta. Beijos grandes e a gente vai se vendo por aí.